como vender uma degustação para o meu cliente e por que que isso aumenta as minhas chances de fechar o meu evento. Eu também tinha dificuldade para vender a minha degustação para o meu cliente, só que com essa estratégia que eu vou te passar nesse vídeo, você também vai conseguir vender muito mais. A degustação ela serve para vários fatores para a gente fazer o nosso evento. Por exemplo, você já fechou com o seu cliente e agora você quer fazer uma degustação, ele quer fazer uma degustação contigo para poder decidir o que vocês vão servir no casamento, na festa, na formatura, enfim. Mas também a degustação é uma ótima estratégia para você fechar com aquele cliente que está relutando, aquele cliente que quer preço, aquele cliente que está demorando para fechar contigo. Você pode oferecer a degustação para esse cliente e as chances de fechar com ele vão aumentar e muito, porque você tem muitas oportunidades na hora de fazer essa degustação e é o que eu vou te mostrar agora. De uma forma direta ao ponto, vamos falar sobre como vender essa degustação e por que ela é importante. A primeira pergunta que surge e que surgiu lá na rede vizinha quando eu falei sobre essa degustação: você cobra para fazer a degustação? E a resposta é sim, eu cobro sempre a minha degustação por vários motivos. Primeiro de tudo, se eu não cobro a minha degustação, esse custo que eu teria para fazer essa degustação com o cliente vai ser diluído do meu lucro quando eu fechar com ele. No caso, falando do cliente que já está fechado contigo. E se eu não cobro a degustação do cliente que eu ainda não fechei, tem o risco de ele ainda não fechar contigo e não pagar a degustação. Então você só sai no prejuízo. E para que não exista prejuízo, para que a gente possa fazer a degustação sem ter prejuízos, mas oferecendo vantagem para o cliente para ele fechar com você de fato, é agora que eu vou te contar como. Primeiro de tudo, aquele cliente que você já fechou, ele entra em contato contigo com algumas dúvidas sobre o cardápio, quer decidir. Tem aquele cliente que demora muito para fazer a decisão do cardápio. Você manda as opções e o cliente tem que escolher 6 opções de finger food, por exemplo. E ele demora muito, fica com muita dúvida para poder fechar e escolher de fato qual vai ser a comida que ele vai querer que você sirva no evento dele. Então, nesse caso, você pode marcar uma degustação para encerrar de uma vez por todas essas dúvidas e o cliente provar e falar: bateu o martelo, é isso aqui que eu quero servir no meu evento. Nesse caso, é o cliente que você já fechou, você oferece essa degustação para ele parar de te mandar mensagem, essa é a verdade. Ele vai parar de ficar com dúvidas, vai bater o martelo, você coloca isso no contrato e fechou, tá feito. Então você vai oferecer essa degustação para esse cliente e você vai cobrar para fazer essa degustação. E é a mesma estratégia que eu uso para oferecer a degustação para o cliente que está relutando para fechar comigo. Quando eu faço uma degustação, eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu cliente o meu trabalho, o quão bom é a qualidade do meu produto, do meu serviço, da comida que eu estou fazendo e, principalmente, eu tenho a oportunidade de pessoalmente quebrar as objeções que o cliente teria, tanto para escolher o cardápio quanto para fechar comigo. Então, pessoalmente, eu consigo conversar com ele, fazer o cliente tomar uma decisão rápida e assim fechar o evento de uma vez. Assim você consegue efetuar o contrato, você consegue receber o seu dinheiro e fazer o capital girar, né? Porque a gente sobrevive disso. Você oferece a degustação para o seu cliente. O brasileiro, ele tem uma questão que é a seguinte: não importa qual seja a classe social, o brasileiro gosta de levar vantagem em todos os casos. Tudo que ele pode levar vantagem, o brasileiro quer levar vantagem. E você vai usar isso a seu favor para fechar a degustação, tá bom? Então você vai fazer o seguinte: você vai oferecer para o seu cliente a degustação, você vai descrever quais as opções que você vai fazer, cozinhar para o seu cliente, e ele vai te perguntar: qual que é o custo disso? Aí você vai usar o artifício da vantagem, do cliente querer ter vantagem. Você vai cobrar somente o custo de matéria-prima para fazer essa degustação. Mas calma que eu vou te explicar como que você cobra esse custo e por que isso é importante e como que você vai cobrar o seu tempo lá na frente para você ainda lucrar. Calma que eu vou te explicar. Você oferece para o cliente, cobra somente o custo de matéria-prima. Por quê? Porque você usa do argumento do seguinte: vamos fazer a degustação, eu te cobro somente a matéria-prima e eu vou te oferecer, eu vou te dar de graça o meu tempo para ir fazer essa degustação e a gente fechar o nosso contrato. Então é dessa maneira, essa estratégia que eu uso para fazer
o fechamento das minhas degustações. Então, quando você oferece para o cliente só pagar a nota dos insumos que você vai gastar, você não tem prejuízo e o cliente vê vantagem. Ele vai falar, pô, vou pagar só o custo disso aí, então faz sentido, vamos fazer. Por quê? Porque a sua intenção é trazer o cliente para sua mesa, a sua intenção é fazer ele provar a sua comida para você fechar mais eventos. Simples. E isso você consegue fazer tudo em um dia, uma tarde, por exemplo. Você seleciona as opções, vê o que você vai fazer, planeja ali, cozinha, pouca quantidade, pouquíssima quantidade e o cliente vai pagar esse custo. E todas as vezes que eu ofereci a degustação para o cliente, falando para ele, olha, me paga só a nota fiscal, me paga só o custo de matéria-prima, todas as vezes que eu fiz isso, os clientes quiseram fazer a degustação e todas as vezes que eu fechei uma degustação, eu fechei um contrato grande, porque é um casamento, é uma formatura. Então nós temos que entender os dois lados. Nós queremos fechar o evento, por quê? Porque é vantagem para nós, a gente sobrevive disso. Mas o cliente quer fechar o evento e que seja uma boa experiência para ele e para os seus convidados. Só que calma que eu vou te explicar como que você ainda vai ter lucro com essa degustação. Pera aí que eu já te explico. Antes disso, já me vieram pessoas perguntarem, Ricardo, mas eu não tenho local para fazer essa degustação. Como que eu vou fazer essa degustação? Como que eu vou oferecer? E eu vou te passar uns pontos aqui agora. Primeiro de tudo, se é um casamento, o casal vem até você para fechar e quer fazer a degustação, muito provavelmente ele já alocou o espaço onde vai ser a festa. Então, provavelmente foi numa casa de festas grande que tem por aí na sua cidade, na sua região, enfim, onde ele locou. Você entra em contato com o dono desse local, pergunta para ele se vocês podem usar a estrutura para fazer a degustação com os noivos, ele vai aceitar, a maioria aceita, e geralmente não cobram nada a mais para fazer isso, mas se cobrar, você conversa com os clientes e o cliente vai pagar esse aluguel do espaço. Então, ele está pagando só custo, não está pagando nada a mais. Então, ele está vendo vantagem. Geralmente, os donos do local não vão querer cobrar nada a mais. Por quê? Porque eles já venderam a locação para os noivos ou para a formatura, enfim, para o seu cliente. Então, foi um preço já justo. E para você utilizar numa manhã ou numa tarde, é muito tranquilo, ele vai aceitar. E você pode ir além. Você pode convidar o dono do local, os donos do local, para participar da degustação, se os noivos permitirem, é claro. Porque assim você ainda vai mostrar seu serviço para esses caras e eles podem te indicar mais para frente. Mas pensa o seguinte, somente se os noivos ou o seu cliente permitir, tá bom? Primeiro você tem que conversar com eles. Tem muita gente que não vai querer fazer isso, né? Afinal, eles estão pagando o custo da degustação para outras pessoas comerem. Enfim, aí você vai ver, mas é uma oportunidade, é um plus que eu te passei. Segundo, o lugar vai ser no salão de festas, vai ser em outro lugar que foi alugado, enfim. Vamos usar aqui. Se for no salão de festas do prédio do cliente, fala para ele, aluga o seu salão de festas, marca a data, vai lá, faz a degustação, quebra as objeções, fecha com o seu cliente, assina o contrato e tá tudo certo. Então você tem que usar a sua criatividade para organizar e achar algum local para fazer isso. Mas as opções são inúmeras. E fazendo essa estratégia da degustação, você ainda vai conhecer o local, a estrutura, você já vai trabalhar, já vai ver se o fogão é bom, se o forno é bom. Conhecendo a estrutura, você já sabe o que você vai precisar para fazer o seu evento e o planejamento ainda vai ser muito mais fácil de ser feito. Então a parte do lucro, como que a gente ainda consegue lucrar com uma degustação? Você vai cobrar somente os custos e assim o cliente vê vantagem para fechar contigo a degustação. Você fecha o contrato, fecha com seus clientes. Na hora de passar o orçamento ali para o cliente, você vai fazer o seguinte, vai embutir o preço que você cobraria pelo seu tempo por aquele dia no casamento, na festas. Então o orçamento vai ser um valor maior, você coloca aquele pequeno valor da sua degustação, do seu tempo, no orçamento do casamento, as suas chances de fechar são muito maiores, você fecha e ainda lucra com isso. Então você está vendendo aqui, mas você está lucrando lá no fechamento do orçamento. E quando você coloca esse preço ali no orçamento geral, que é grande, você vai diluir por pessoa, o cliente nem vai saber que ele está pagando e você também não está perdendo tanto dinheiro, você ainda está lucrando oferecendo o seu tempo, entendeu? Então é uma coisa simples, é uma estratégia simples que eu utilizo para fechar as degustações e fechar com os meus clientes. Se esforcem em fazer essa estratégia, por quê? Porque funciona. Quando você faz a degustação, você está mostrando ali para o seu cliente qual que é o seu produto, a qualidade e tudo mais, e a sua chance sempre cresce. Todas as degustações que eu fiz, eu fechei o contrato. E você também vai fechar os seus contratos fazendo essa degustação
e usando essa estratégia que eu acabei de passar aqui. Então, se você gostou dessa estratégia, já faz o seguinte, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha com o seu colega para ele também poder começar a lucrar com essa estratégia. Quando acabar esse vídeo aqui, vai começar outro vídeo dessa mesma playlist Chefe Lucrativo. Se você quer se destacar no mercado de eventos, é só continuar assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!